Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Hoje será basicamente o primeiro vídeo, né? Que foi uma apresentação, o anterior. E hoje irei falar como começou a minha trajetória com Deus e um pouco dessa trajetória, né? Eu cresci no lar evangélico. Então, assim, a minha base familiar sempre foi evangélica. Então, lá nos meus 11, 12, 13, 14 anos, 15, eu fiz encontro espiritual, eu trabalhei em encontro espiritual nesse período, e eu frequentava a igreja. Só que aí, conforme fui crescendo, né, algumas coisas foram acontecendo na minha vida quando foi com 16 anos, eu mudei de cidade. Saí da casa dos meus pais e morava em Araguaína, no Tocantins, e fui pra Goiânia, sozinho, com 16 anos. Aí, com isso eu desviei, né? Saí da igreja e não busquei outra igreja mais. E daí de Goiânia fui embora para São Paulo. Com 19 anos eu fui embora para fora do Brasil, que foi para Dublin, na Irlanda. E depois fui para Londres. Foi onde morei por 5 anos. Então, todo esse período, dos 16 aos 20, eu não lembro, foi assim, vivendo no automático, né? Vivendo da graça do Senhor, olhando para trás, é nítido assim, o quanto que Deus cuidava de mim, me guardava, protegia, livrava e também abençoou. Mas eu vivia do temor, né? Eu vivia ali porque eu sou escolhido, então sempre tive o temor de Deus. Orei, falava com Deus, tinha ali, né, aquela fé, mas era algo assim muito raro, sabe? Orava quando estava muito alegre, ou orava quando estava muito triste, precisando de alguma coisa ou em alguma situação. Mas a minha vida realmente espiritual começou em 2022, janeiro de 2022. Foi quando eu passei a buscar e a conhecer Deus, porque antes eu já tinha o temor. Então, é diferente ter temor de que você conhecer. Porque como é que você conhece Deus? Quando você passa a buscar Ele todos os dias. Passa a ler a palavra, passa a orar com frequência. Porque é através da palavra que você conhece Deus e através da oração que você se aproxima dele e passa a ter intimidade, né? Então foi em janeiro de 2022, vai fazer 4 anos agora, que eu me converti ao Senhor. Eu passei a buscar o Senhor através da vida do bispo Bruno Leonardo, no YouTube. A gente ora 3 vezes ao dia, tem uma rotina espiritual. Então, assim, foi através da vida dele que eu passei a buscar o Senhor todos os dias. Mas eu tenho uma rede de apoio. Como eu falei para vocês, quando eu buscava, quando eu morava na minha cidade, que eu nasci, Natal, em Araguaína, na qual eu buscava, que eu ia para a igreja, que eu fiz enquanto eu tinha uma pastora. Só que como eu mudei, a gente se distanciou, né? Mas, às vezes, quando eu precisava, né? Quando o calo apertava, eu ligava para ela, a gente orava, mas não tinha conexão todos os dias. Então, quando eu conheci o canal do Bispo Bruno Leonardo, que eu tomei a decisão de voltar para os pés do Senhor, aí minha conexão com minha pastora voltou. Então, aí a gente passou a orar todos os dias. Então, eu oro, tenho minha rotina espiritual 3 vezes ao dia pelo YouTube, é como se fosse o meu meio de congregar, porque eu moro em Los Angeles, né? Inclusive, agora eu acho uma igreja, mas na época eu morava em Londres, não tinha como congregar,
Então, não é que não tinha, né? Sempre tem. Lá também tem igreja. Mas foi ali onde eu me reconectei com Deus de novo. E aí começou a congregar através dali. E aí eu me reconectei com a minha pastora novamente. E porque eu passei a buscar o Senhor novamente. E aí, então, assim, tem uma base de apoio que é a minha pastora, né? Que eu oro todos os dias com ela, que também é uma terapia também, porque ela me ajuda muito espiritualmente. E também tem o bispo, que eu oro 3 vezes ao dia, que é a minha rotina espiritual, 5 da manhã, 6 da tarde e meia-noite. E agora, uns 4, 5, 6 meses atrás, eu conheci. Foi um presente de Deus também espiritual na minha vida. Então, são 3 pessoas que me ajudam, né? É minha mentora, minha pastora e o meu bispo, Bruno Leonardo. São os anjos do Senhor aqui na Terra, na minha vida. Me ajudam muito. Então, assim, a minha caminhada com Deus começou há 4 anos atrás, que eu passei a buscar o Senhor todos os dias com responsabilidade, né? Porque buscar o Senhor não é só quando eu quero, ou só quando nasceu o sol tá lindo, ou quando eu tô feliz, ou quando eu tô precisando, não. Eu tenho que buscar Deus todos os dias, independente se o sol nasceu ou se não, se tá nublado ou se não, se eu tô feliz ou se não, se eu tô passando por alguma... Independente, em todos os cenários devemos buscar o Senhor, adorar Ele todos os dias. Então, quando eu entendi isso, gente, que a oração era a chave de tudo, é uma arma poderosa, falei, eu não largo mais. E assim, gente, durante esses 4 anos Deus tem feito grandes coisas na minha vida, coisas tremendas, poderosas. E eu ficava me perguntando, Senhor, por que eu não tive esse entendimento antes? Porque, gente, se eu tivesse tido esse entendimento antes, eu tinha evitado muitas coisas, nesse período que eu tive, afastado de Deus. Eu tinha evitado muitas dores, eu tinha evitado muitos lugares, muitas pessoas, eu tinha evitado muitos problemas na minha vida, né? Mas para tudo há um tempo, né? E graças a Deus, o tempo de Deus chegou a 4 anos da minha vida. E desde lá, então, eu não parei mais. Fui todo dia me aprofundando mais e mais. E fui buscando mais e mais o Senhor. Hoje, vou contar um pouco da minha rotina assim com Deus. Eu acordo 5h30, 6 horas. Aí eu oro com o bispo, a primeira coisa. Gente, eu acordo, não mexo nada. Em celular, não olho mensagem, não olho nada. Não olho Instagram, não, e-mail, nada. Eu já vou abrir a oração. Orei, e termina a oração, eu vou orar os meus salmos. Que eu oro 3 vezes o Salmo 91. Eu oro 3 vezes o Salmo 23, eu oro 3 vezes o Salmo 70, eu oro 3 vezes o Salmo 121 e oro 3 vezes o Pai Nosso, após a minha oração com isso. Aí, finalizei essa oração, eu saio da cama, dou comida para os meus cachorros e vou andar com eles. Nesse período, eu gasto 20 minutos andando com o meu cachorro. Então, nesses 20 minutos, eu oro. Eu faço 2 orações no caminho. A primeira é a oração do Salmo 91, que ela é 10 minutos, e depois faço a oração do Salmo 23, que ela é também 10 minutos, dá certinho. Tempo de andar com elas e de orar. Então aí, quando eu chego, aí eu tomo café, e depois que eu tomo café, eu desço e ligo para minha pastora e a gente ora. Aquela oração, tremenda, poderosa, que a casa se estremece. Eu amo. Ali Deus fala muito. E daí eu vou pra academia. Eu sempre ouço louvores no meu carro. A televisão na minha casa fica tocando louvor. Tô na academia ouvindo música. Antes eu ouvia muito set de música eletrônica, ouvia outros cantores. Depois que eu me converti, só louvor. No meu carro é só louvor, mas até os meus amigos quando entram, eu já pago. Esse carro só toca louvor. No Instagram ainda eu coloco num story, no post ali no feed, eu ainda ponho música de outras pessoas que não são evangélicas ou gospel, enfim, mas no meu cotidiano, na minha rotina, é só louvor. Mas isso também, gente, é com o tempo, sabe? Cada pessoa. Mas eu passei, sabe por quê? Que
que eu passei a ouvir só louvor, porque o louvor ele me edifica. Através do louvor, o Senhor trabalha e faz muitas coisas através do louvor. Então, quando eu entendi, eu passei a ouvir só louvor, porque ali eu tô me edificando, alimentando o meu espírito, e eu busco o máximo, porque, como eu falei, quando eu entendi que a oração é a chave de tudo, não parei mais. Então, assim, através do louvor, às vezes eu começo a meditar, e Deus abre, assim, entendimentos, coisas que estão passando na minha vida. Dependendo do determinado tempo do que eu tô passando, seja o tempo feliz, ou alegre, ou de espera, enfim, ali sempre tem um louvor que a gente se apega mais, que é a letra bateu com aquilo que você tá vivendo, e ali Deus trabalha, Deus fala, sabe? Então, assim, dentro do meu carro, Deus fala muito, o meu volante mesmo tem dia que enche de água. Eu falo muito com Deus também, através do louvor. Então, assim, essa é a minha rotina. Aí quando eu chego da academia, almoço, né? E quando é 2 da tarde, oração do bispo, que na qual é 6 da tarde no Brasil. E aí quando é esse período da tarde, algumas vezes eu tô em campanhas, outras vezes quando eu não tô em campanha, eu busco ali, tipo, vou olhar minhas redes sociais, vou viver, né? E aí, dependendo também nas minhas redes sociais, sempre tem, né? Eu sigo muitos pastores, eu sigo muitas pessoas falando de Deus, então eu estou sempre ali manifestando, né? Repetindo o que estou vendo ali, falando. E quando é 8 da noite, é a oração da meia-noite no Brasil. Aí eu oro novamente. E quando é colecionar a cama antes de dormir, eu oro o Salmo 91 novamente, que é a oração de 10 minutos que tem no YouTube do Bispo Bruno Leonardo. Todos os dias, é lei. Então, assim, essa é a minha rotina espiritual, sabe? Não comecei assim, tá, gente? Igual eu falei, foi com o tempo. Com o tempo igual eu falei, você começa ali, eu comecei orando 3 vezes ao dia somente. Aí depois comecei orando com minha pastora novamente. E aí o seu espírito vai pedindo, sabe? Porque você tá alimentando e ele começa a pedir, pedir, pedir. E você vai aprendendo e você vai vendo. Igual, eu oro esse salmo porque eu sei que é salmos poderosos. Salmo 91, salmo de proteção. Salmo 23 de prosperidade. Salmo 70 de socorro. Salmo 121 para evitar que coisas ruins aconteçam, sabe? Então, assim, eu tô cuidando ali. E o Pai Nosso, que é o salmo a oração que Jesus fez e nos deixou, né? Que é primordial. Eu faço algumas campanhas que na qual eu vou contar pra vocês, campanhas poderosas também, que vai ajudar muito, e já ajuda muitas pessoas, muitos amigos, com o tempo. Essa é um pouco da minha trajetória, de como eu conheci Deus, e depois como eu voltei para os pés do Senhor, e hoje é como que é um pouco da minha rotina com Deus. Eu oro todo esse tempo, inclusive em viagem, tá? Porque quando a gente viaja, a gente sai um pouco da nossa rotina, só um pouco não, sabe, totalmente. É um pouco mais complicado, sabe? Mas é aquilo, gente, minha prioridade é Deus, até porque eu tô na viagem com Deus, com Deus. Então, assim, o primeiro lugar é dele, eu não tiro. E, assim, é uma briga, tá, gente? É uma briga de espírito com carne. Hoje, eu já passo com muito amor. É algo que passou pra ser da minha vida. Se eu não fizer, eu até me sinto bem. Eu não deixo de fazer, sempre, todos os dias. Mas no começo, era uma briga de carne com espírito. Então, assim, você tem que vencer, entendeu? Sua carne tá falando, eu tô cansado. E você batalha, vai. Tem dia que você ora por obediência. Entendi que você ora por você, por amor mesmo, ama, tá ali orando. Então, assim, o importante é orar. Deus sabe disso, que tem dia que a gente ora por obediência, que é a responsabilidade que a gente deve ter com o Senhor. Porque, assim, a oração, ela é a mesma coisa, ela está todos os dias, porque ela é a mesma coisa, é a necessidade do Espírito, ela se alimenta. É como se você está dando comida pro Espírito. Porque você não alimenta seu corpo, você não come todo dia, você não toma banho todo dia. Então, assim, você não arruma sua cama todo dia, você não escova seus dentes todo dia. Primeiro, tem que ter oração. E é uma necessidade que você tem que fazer todos os dias. Um comprometimento com Deus, responsabilidade espiritual com o Senhor. Então é isso. Essa é um pouco da minha trajetória espiritual, como eu venho explicando. E, assim, a melhor coisa da minha vida foi, tomar essas decisões. E não é simples, não é fácil, mas todo dia a gente tá aí batalhando, rompendo. É isso. Em breve eu vou contar mais outros tópicos. E é isso. Muito obrigada por me ouvir. O vídeo ficou um pouco longo. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada por estar aqui. Curte, comente, compartilha. E eu espero ter ajudado com esse vídeo. Tchau.